Meus amados, vamos pegar nossas Bíblias e vamos pegar também o nosso livro, Nascidamente. Vamos abri-lo na página de número 116. Hoje nós vamos falar aqui uma parte muito importante desse estudo. Vai requerer dos irmãos um pouco mais de concentração para nós entendermos com profundidade o que agora vamos falar acerca da besta que emerge do mar, que é o anticristo. E sabem que este capítulo, é o capítulo 8, salvo engano, ele fala sobre a marca, né? A marca do anticristo e o selo de Deus, como asseverando que nós estamos dentro de um processo, todos nós estamos dentro de um processo, toda a humanidade está dentro de um processo de formação. O homem, ele é um ser que está em constante formação. E pela revelação da Escritura, nós entendemos que nós somos formados segundo a imagem de Deus ou segundo a imagem do anticristo. Isso é uma coisa muito séria, né? E é um processo que acontece muito lentamente. E não raras vezes nós nem percebemos, nem negativa e nem positivamente. Às vezes a pessoa está sendo selada por meio do Espírito de Deus, com o nome do Pai e o nome do Cordeiro, ou seja, está tendo a sua consciência gerada em Cristo, o Cristo sendo gerado na consciência humana, no coração, na alma. Só que o processo é muito lento, e como nós olhamos apenas pontualmente a nossa experiência, a gente não percebe muito, mas está acontecendo, não é? Está acontecendo. E o mesmo acontece com o selamento da marca da besta, né? É o nome que está sendo gravado, está sendo selado, seja o nome da besta ou o nome do Pai, o que implica o caráter, os atributos de um ou de outro. Por isso o Apocalipse vai falar sobre duas marcas, dois selos, dois sinais. Tá bom? Então eu vou apresentar brevemente para os irmãos o texto bíblico, os irmãos verem que é assim mesmo que está na Bíblia, né? Abra sua Bíblia rapidamente em Apocalipse 13 e veja os versículos 16 e 17. Verifique na sua Bíblia. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, vírgula, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a Bíblia fala desse selamento na fronte e na mão direita do nome da besta. Então, como já asseveramos aqui, o nome, né, ele implica o ser, ele implica a própria coisa, em termos bíblicos. Então, a Bíblia fala de um selamento na testa e na mão direita do nome da besta, né, sobre os homens. Mas aqui no capítulo 14, nós vamos ter um outro selo, um outro selamento. 14, versículo 1, diz assim, olha: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Percebem? Ou seja, esses aqui, ao invés de terem o nome da besta inscrito ou selado da fronte, eles têm o nome do Pai e o nome do Cordeiro. O que significa exatamente essa conformação que todos os homens estão passando e estão sofrendo, né?
Então, agora, no nosso livro, na página 116, depois dessas 3 estrelinhas aí, nós vamos falar um pouco acerca da natureza da besta, do anticristo, dos símbolos, que representam o anticristo, o espírito do anticristo, e como nós podemos verificar isso na humanidade. Então eu vou lendo aqui devagar com os irmãos, e quando for preciso eu dou uma pausa e a gente vai fazendo a explanação, tá bom? Está aí o texto aí, segundo parágrafo da página 116, abaixo das estrelinhas. Abre aspas. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Então veja que João no Apocalipse, ele tem essa visão de uma besta que emerge da água e sai do mar, E ele diz que essa besta, esse animal, ele tinha uma aparência com o leopardo, com o urso e com o leão. E daí é importante nós pensarmos um pouco por que a Bíblia fala essas imagens, esses símbolos, leão, urso, leopardo. Observe que lá no livro de Daniel, capítulo 7, nós vamos encontrar a revelação de 4 animais. O primeiro, semelhante a leão, o segundo, semelhante a um urso, e o terceiro, semelhante a um leopardo. E o quarto animal não tem nome, é uma besta, é um animal selvagem, é uma besta fera, é uma besta selvagem, um animal selvagem, e não lhe é dado um nome. E o próprio livro de Daniel vai dizer que esses 4 animais, eles representam ou representavam 4 reinos que haveria de ascender na história da humanidade. O primeiro leão era símbolo de Babilônia, era o atual reino que estava no poder quando Daniel teve a visão. Então o leão representava Babilônia. E a profecia diz então que viria um outro animal que venceria o leão. Seria o urso, que a Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 7, que são os medos persas. Viria um terceiro que venceria os medos persas, que era um leopardo. Seria o reino da Grécia. Isso tudo já cumpriu-se na profecia bíblica, E aí fala de um quarto reino que se levantaria, que seria o quarto animal, que é a besta, que é o Império Romano, que também se cumpriu. Já no tempo de Cristo já estava no Império Romano. E esse Império Romano haveria então de perdurar até o final, até o 5º reino. Qual seria o 5º reino? O reino de Cristo. Então até hoje nós estamos vivendo ainda as profecias deste quarto animal. Estamos vendo a profecia de Roma, Império Romano, que é hoje a atual Europa, que é o mundo ocidental, é o mundo greco-romano, toda essa civilização greco-romana, sobretudo do Ocidente, que tem características de uma fera. Vamos entender o porquê disso no estudo de hoje, Então, quando nós chegamos aqui no Apocalipse, no capítulo 13, que fala, a besta que vi era semelhante, essa besta já é o quarto animal, porque João, quando tem essa visão, já está vivendo o tempo da besta, o tempo do Império Romano, o tempo do Anticristo. Estão entendendo? De modo então, que essa besta, por ser o último animal, ele traz em si as características dos reinos anteriores. Como diz, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. O que nos dá a entender, queridos, que a cada período da história, a humanidade, representada por um reino que governa sobre todos, ou melhor dizendo, não é bem um reino, é um império, Você sabe que há a diferença de reino para império, O reino consta de cidadãos naturais, sob o domínio de um monarca, um rei. Então um reino, ele tem um povo, ele tem um território, ele tem uma língua, ele tem uma cultura, ele tem um governo. Agora já o império é diferente. O império é uma grande potência
que passa, por meio do seu poder e da sua influência, a dominar outros povos e outras nações. Na medida que esse poder vai influenciando por meio da cultura, por meio da economia, por meio da religião, por meio dos costumes, né? Por meio dos seus deuses, das suas ideologias, ele vai dominando outros povos. Então agora aqueles povos vão agregando culturalmente a este poder central, e aquele poder central vai se tornando um grande império. Estão entendendo perfeitamente? Então o império, no caso aqui, tratando-se dessa besta, é um grande império. Por quê? Porque vai influenciar todos os povos. Alguém pode falar, não, mas eu não sou romano, eu sou brasileiro. Mas é um império. Logo, toda a sua influência cultural vai contagiando os vários povos e, no caso, formando um grande império espiritual. Isso que na Bíblia vai dizer o reino de Deus e o império das trevas. Não existe o reino das trevas, existe o império das trevas. Porque império no grego é exousia, que quer dizer influência. Vai dominando por meio da influência. Então, desde que esse poder central ele consiga influenciar as mentes, os corações, a cultura, os costumes, a língua, né, os desejos e tudo, todos os povos vão se tornando participantes daquele mesmo espírito cultural. É o espírito greco-romano. Perfeito? Então, é porque o reino de Deus, para fazer parte dele, não basta ter uma influência cultural, tem que nascer de novo. Então nasce no reino de Deus, cidadão do reino de Deus, né? Com a cultura, a lei, tudo do próprio reino de Deus, sendo agora a nossa vida, aquilo que pertence à nossa cidadania. Diferentemente do império das trevas, que a despeito de todas as diferenças, existe uma unidade espiritual entre os povos, né, quanto à formação da sua consciência. Então, lendo aqui, diz assim, olha: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então, a cada tempo, esses impérios que surgiram, que têm as suas características, eles vão passando. Cai o leão, se levanta o leopardo, só que esse leopardo traz consigo as características do império anterior. E quando cai o leopardo, o urso, surge o leopardo, que traz consigo as características tanto do leão quanto do urso. Quando vem a besta, ela traz as características de todos os anteriores. O que significa que este último reino é um aglomerado de informações, é um espírito plenificado. Por isso que fala do amadurecimento do homem do pecado. Então, por exemplo, uma criança, ela tem a experiência apenas de uma criança. Mas quando ele chega na adolescência, ele reúne as experiências e as vivências da infância com a da adolescência. Já é uma experiência maior. Quando ele chega na juventude, ele vai agregando, ele não perde. Até chegar na fase adulta e ele tem um grande potencial de todas as vivências e experiências que ele teve na vida anterior, na vida pregressa dessa pessoa. Então a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Assim se refere o Apocalipse ao anticristo, um animal híbrido, não identificável a nenhuma criatura no mundo selvagem. Então não basta ser um animal, é um animal híbrido, é um animal que não se identifica com nenhum animal especificamente falando. Por quê? Porque ele é uma somatória de selvageria, uma somatória de violência, de espírito animalesco, não é? O discernimento de sua identidade e natureza depende da compreensão dos símbolos que o compõem: leão, urso, leopardo e besta, nessa ordem, conforme se encontra no livro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículos de 1 a 7. Acompanhe-me na construção do sentido
dessa profecia passo a passo. Querendo o Senhor dar a conhecer o coração do homem desintegrado do eterno e a sua degradação processual, mostrou ao rei Nabucodonosor em sonho uma grande e imponente estátua de homem. Pessoal, nós temos que, quando ler esse livro aqui, ou lemos as profecias, prestar atenção, porque não há fuga do tema. Porque nós começamos a falar de animais, não é? No primeiro parágrafo aqui, depois das estrelinhas. Ao entrar no próximo parágrafo, já nos encaminhamos para uma outra profecia, agora Daniel capítulo 2, em que é mostrada ao rei Nabucodonosor a estátua de um homem. Então em capítulo 2 temos a visão de uma estátua de homem, e no capítulo 7, de 4 animais. Homem, animais. Interessante é que tanto o capítulo 2 de Daniel quanto o capítulo 7 fazem referência ao mesmo objeto profético, ou seja, a humanidade representada nesses impérios, em 4 impérios. Então no capítulo 2, na estátua você vai ter Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Só que na visão de um homem. No capítulo 7, os mesmos 4 reinos: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, agora na perspectiva de animais. Nós temos homem e temos animais. Essa é a ideia que nós estamos construindo aqui. Então diz o texto, continuando a leitura, que os 4 materiais de que era formada essa estátua, né? Tem imagem de homem: ouro, prata, bronze e ferro, representavam 4 reinos que haveriam de suceder uns aos outros, até que uma grande pedra lançada do céu à terra a destruísse completamente. Essa pedra cortada de uma montanha, sem auxílio de mãos e arrojada contra a estátua, representa no referido texto o reino eterno de Cristo. Assim, a essência da revelação no capítulo 2 de Daniel consiste na contraposição da estátua reinos, né, a qual representa o orgulho e a arrogância do homem que já sob a potestade do Deus deste século ou deste mundo, ao reino eterno de Deus, que se manifestará para destruí-la completamente e instaurar a autoridade e governo do eterno em toda a terra. Então, olha como é simples, num primeiro momento parece complicado. A maioria dos cristãos acha complicada a explicação dessa profecia. Mas não, mostra 4 reinos, ou melhor, 4 impérios. São reinos, né? Reinos, impérios. Só que por ser império, eles têm toda a influência no mundo. Vocês entendem? Sobre as nações. Logo, esses 4 reinos que vão se sucedendo um ao outro, é mostrado numa unidade, uma estátua de homem. Não são 4 estátuas. É uma só, ou seja, é um só homem. Ou seja, a humanidade é representada nesses impérios, mas enquanto uma unidade, o homem. É dito que essa estátua, ela era arrogante. Quando Daniel olhou, falou, uma estátua muito imponente, que se impunha sobre ele, diante da visão. E logo essa estátua representa o homem e a sua arrogância, o seu orgulho, é o fato de ele estar totalmente dominado pelo Deus desse século. De modo então, que agora essa grande estátua estava ali de pé, e Daniel vê quando uma pedra foi cortada de uma montanha, e ele diz, sem auxílio de mãos. O primeiro que significa que ele não viu mão alguma cortando. E segundo, o auxílio de mãos quer dizer, não são os homens que vão produzir esse reino, mas é uma ação divina, que vai cortar de uma montanha uma grande pedra, lança contra a estátua, que desfere um golpe nos pés da estátua, destrói a estátua, e a estátua então vira um pó bem fino,
vem um vento e dispersa, e é dito, e já não se via mais vestígio daquela estátua. Então o que nós temos em Daniel 2? Ora, a estátua, que são os reinos humanos, que é a própria humanidade, mas não a humanidade enquanto homem, é a humanidade enquanto império, enquanto poder, dominância, é os reis da terra e os que se levantam contra o Altíssimo, e o reino de Deus. Então é o reino de Deus que virá para destruir os reinos dos homens, esses reinos que se levantam contra o reino de Deus. Então o jogo é muito simples de entender. Logo, o quinto reino. Por que quinto? Porque nós temos Babilônia, 2, Média Pérsia, 3, Grécia, 4, Roma. E o quinto reino é a pedra, e vai destruir os reinos humanos, e essa pedra cresce e enche toda a terra, e diz que este reino, esse quinto reino, não passará a outro povo, jamais cairá. Esse reino será entregue aos santos do Altíssimo. É o reino eterno de Deus. E por falar em reino eterno de Deus, vocês devem estar aí acompanhando os acontecimentos, né, atuais. Esse clima sobre a terra de um modo como nós nunca vimos antes. Tão seco, tão quente, pegando fogo por meios naturais e por meios humanos. Isso aí em várias partes do mundo. E onde havia deserto, está chovendo torrenciais, torrentes de água, nascendo flores e árvores e plantas no deserto. Está tudo virado, está tudo mudado. A violência crescendo cada vez mais. Aquelas características que Paulo elenca ali em 1 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias os homens seriam, todas aquelas características, ainda que todos os homens tivessem alguma coisa daquilo em toda a sua história, mas isso está se intensificando de uma maneira como nunca outrora nós vimos. Antigamente, ouvia-se raramente falar que alguém, um filho matou um pai geralmente quem matava era o bandido, né? O bandido é bandido e cidadão é cidadão. Hoje não, hoje qualquer cidadão mata qualquer cidadão por qualquer motivo. Basta ser um cidadão, um ser humano, vai e mata o amigo, mata o vizinho, mata o filho, mata o pai, mata a mãe, e pessoas que não são tidas como marginalizadas da sociedade, mas pessoas normais, como você e como eu. As guerras e os rumores de guerra de que fala a Escritura, Jesus nos advertiu dizendo, quando ouvides falar de guerras e rumores de guerras, as guerras que vão se intensificando, nunca houve tanta guerra como no século XX e século XXI, em número, em quantidade. Antigamente as guerras eram muito concentradas em certos lugares, né? Hoje não, em todos os lugares está explodindo essas guerras. Agora com a guerra do Oriente Médio, entrou agora o Irã, entrou o Líbano, né? E a tendência, se isso tiver uma grande escalada, é que entre também os Estados Unidos nessa guerra, né? Muito provável. E entrando nos Estados Unidos, entrará quem? A Rússia e a China a favor do Irã. E para explodir a Terceira Guerra Mundial é só um passo. O que vai criar todo o ambiente necessário para o cumprimento pleno do que está escrito desde as páginas do Antigo Testamento até as páginas do Novo Testamento. O que significa que a parousia está próxima. Está próxima. A terra, quanto à sua humanidade, tem que chegar num estágio tal de insuportabilidade, e se torna insuportável viver sobre a terra, para que quando os homens não tiverem nenhum meio mais de nenhum melhoramento humano, o Cristo de Deus intervenha para colocar as coisas, cada uma, no seu devido lugar. Então, é papel da igreja do Senhor, primeiramente, se alegrar
com muita tristeza, lógico. Tristeza porque não é fácil você assistir o noticiário de uma guerra, por exemplo, sabendo que há centenas e milhares de pessoas morrendo. Não é? Pessoas que não têm nada a ver com nada, mas estão morrendo. Mesmo aqueles que têm a ver com tudo também morrendo. Não é bom que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é isso mesmo? E muito cuidado com essas teorias e muito cuidado com essas ideologias. Eu ouvindo essa semana aí algumas pessoas falando o eixo do mal. Não é? Porque o eixo do mal seria aqueles povos ali da Palestina, Iraque, Irã, aquela turma. E o eixo do bem é Israel, né? Estados Unidos, Brasil. Aí depois que inventaram o bem e o mal, nesse sentido, o outro é sempre mal para mim. Porque existe o mal, né? Enquanto afastamento do bem, e existe o bem supremo enquanto aquilo que é o ser supremo. Mas existe o bem e o mal moral. E o bem e o mal moral, na verdade, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o homem, com a maldade do homem, com a covardia do homem, de querer chancelar na testa das pessoas quem são as pessoas boas, quem são as pessoas más. Mas o fato é que todos nós somos maus, em maior ou menor medida. Não podemos estratificar a humanidade. Esses são os do bem e esses são os do mal. Porque se estão numa guerra, uns atacando os outros, todos estão na prática da maldade. Não tem como contra-argumentar, a não ser que você não tenha sensibilidade, não conheça as Escrituras e nem ame a Deus. Do contrário, você perceberá que a ideia de mal e bem, nesse sentido moral, é somente uma maneira de estratificação e de chancelar as pessoas para que você olhe para alguém, você é do bem. Mas você está matando, mas é do bem. Mas você é do bem. Você tem reféns com você, mas é do bem. Então são coisas más e perversas. Então eu quero dizer com isso que, por falar, né, desses acontecimentos, cabe à igreja se alegrar, embora triste por os acontecimentos, mas se alegrar porque a vinda do Senhor está próxima. Vai acontecer. Erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Daí nada melhor do que nós dedicarmos tempo para ler alguns textos bíblicos que são mais importantes neste momento, que são as parábolas de Mateus, todas elas. Parábola das 10 virgens, palavra digamos ali dos talentos, né? A parábola de todos os evangelhos, a parábola do credor incompassivo, a parábola do administrador infiel, a parábola daqueles que, como diz lá, enfim, porque são todas as parábolas em que Jesus trata a questão da urgência da vinda do Senhor, da emergência da vinda do Senhor e do estado de prontidão a que devemos ter, da negligência, do espírito, das obras, do viver. São parábolas que nos chamam a atenção para esses dias atuais nos quais nós estamos vivendo. Precisamos nos preparar, né? Então, o texto lá de Daniel capítulo 2 mostra exatamente esses dois lados. O lado dos reinos humanos, que será destruído pelo quinto reino, que é o reino de Cristo. Mas seguindo, diz assim, portanto, assim a essência da revelação no capítulo 2 de Daniel consiste na contraposição da estátua reinos, a qual representa o orgulho e a arrogância do homem que jaz sob a potestade do Deus deste mundo. Oposição essa ao reino eterno de Deus, que se manifestará para destruir a estátua completamente e instaurar a autoridade do governo e governo do eterno em toda a terra. Mais uma vez, a teologia convencional interpreta
estes reinos. Quais reinos? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mais uma vez, a teologia convencional interpreta esses reinos como meros reinos históricos. Não, Babilônia passou, acabou, não tem nada a ver conosco. Média-Pérsia passou, nada a ver conosco. Ou seja, são meros reinos históricos, conforme a interpretação da teologia convencional, que seriam destruídos pela vinda de Cristo, isentando completamente o leitor da Bíblia de participação na profecia. Ou seja, a maioria das profecias, conforme interpretada pelo cristianismo convencional, nós não participamos de nada. Tudo acontece com os outros, menos com a gente. Ou seja, é estranho porque parece que Deus tem umas profecias que falam sobre um grupo de pessoas e isenta a maior parte da humanidade desse processo. Ou seja, essas profecias nesse sentido só me causam especulação e não me leva à reflexão sobre mim, o quanto de leão ou de espírito babilônico tem em mim, o quanto de urso ou espírito dos medos persas tem em mim, da Média e Pérsia, o quanto de leopardo do espírito grego tem em mim, o quanto tem de mim da besta, que é a somatória de todos esses reinos, o quanto que a influência desses impérios, que é um só homem, uma só estátua, está em mim, o quanto eu participo desse espírito, anticristo, anti-reino de Deus. Então, como diz, o estudante de teologia aprende os tempos de duração de cada reino. Ele é capaz de falar, olha, Babilônia foi de 585 antes de Cristo até... Ele consegue fazer o gráfico e vai colocando as datas. Não que não exista esse aspecto, existe. O problema é que esse aspecto histórico é apenas a sombra do aspecto orgânico. Tudo que na Bíblia tem o seu conceito e cumprimento histórico ganha maior dimensão no orgânico. Quem está entendendo? Então, o aspecto histórico, ele é o de menor importância. Não que não tenha, não é que não tenha, mas é que se eu prescindir do significado orgânico, da participação que o meu ser tem, do espírito dessas coisas, você pode saber todas as datas, você pode saber todos os reinos, todos os textos, pode fazer mapas, enfim, que você terá perdido o essencial da revelação. Por isso é dito que o estudante de teologia, ele aprende os tempos de duração de cada reino, suas características, o modo como foram sucedidos, e fica na expectativa do surgimento do último império a aparecer no cenário da história antes da vinda de Cristo. Quando aparecer esse reino, ele se manifestar, eu vou identificá-lo, Daí as muitas especulações acerca do surgimento escatológico do anticristo. A partir dessa interpretação meramente histórica e objetiva, as profecias nada teriam a ver com os homens, enquanto humanidade, pois sua aplicação se restringe ou se restringiria a questões políticas da constituição dos impérios e de seus representantes imediatos. Por isso é que sempre se procura um rei ou um líder religioso com poderes políticos para vestir nele a indumentária do anticristo. Os homens estão sempre atrás de um líder. Ali está o anticristo. Já falaram acerca de Napoleão, acerca de Hitler, acerca do Papa. Até Ellen White já entrou na história. Ellen Gold White, que é a profetisa da Adventista. Como os adventistas acusaram a Igreja Católica de que o Papa ou o papado seria a besta, fizeram lá o cálculo, pegaram lá a inscrição na mitra papal, Vicarivis Filii Dei, quer dizer vigário do Filho de Deus, e fizeram lá a transposição de letras romanas para os números, O algarismo romano é por letras,
E aí a correspondência em números arábicos, na somatória, dá exatamente 666. Como que o Papa, ele trouxesse na sua mitra o número 666, que é o nome, né? Vicarius Filii Dei. Os católicos ficaram meio enfurecidos com isso. Falaram, não, vamos aqui ver como é que dá o nome de Ellen Goldwhite. Rapaz, não dá certinho, dá 666 também. Então eu acho que os dois estão certos. Na verdade, até o seu nome é possível que dê 666, porque é uma questão do homem. E se você é homem, então você faz parte disso, não é? Bem, de todo modo, as pessoas estão sempre em busca de uma pessoa, de alguém, de um representante, um líder religioso, um líder político, para vestir nele a indumentária do anticristo. Porém, segue o texto, a profecia revela muito mais que meros reinos políticos. Por meio da representação de uma estátua na forma de homem, a humanidade é ali revelada enquanto conjunto de pessoas que, participantes dos reinos desse mundo, se opõem ao reino e à autoridade de Deus e do seu Cristo. Então, a humanidade inteira participa dos reinos deste mundo. Por isso, representado por uma estátua na forma de homem. Quem é aquela estátua? De um lado, é o homem, porque a estátua é de homem. Por outro lado, são os reinos, né, os impérios que sucederiam uns aos outros. Logo, os reinos, os impérios, que envolve toda a humanidade, é representada numa única imagem, numa única estátua, que é a estátua de homem. O último parágrafo da página 118 continua dizendo: os súditos de um reino plantados numa terra e alimentados pela cultura, absorvem seus costumes, sua língua, suas ideologias, até terem seus nomes mudados pelo selamento interior do espírito deste mundo. Queridos, basta este pedaço, esse trecho, para fazermos uma bela conferência. Não precisa de mais. Então, os súditos de um reino, plantados numa terra e alimentados pela cultura. Estamos aqui tomando uma metáfora para melhor entender, de modo que a palavra cultura, que se encontra no termo agricultura, agri, que quer dizer campo, cultura, é o cultivar o campo. Agricultura é cultivar o campo. Ou o termo cultura, a cultura brasileira, são nossos costumes, né? Nossos gostos, nossa dieta alimentar, nossas músicas, nossa fé, religião, crenças, costumes. Então, a palavra cultura, ela pode se referir ao homem, mas também se refere ao campo, onde você planta. A agricultura vai cultivar o campo, cultivar a cultura. O próprio termo culto a Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. É cultivar a fé, é cultivar o amor, é cultivar as coisas referentes a Deus. Então, interessante que quando você pega essa metáfora, o que acontece? Se você pega uma semente e planta numa terra, a terra tem que ser o quê? Boa, sim ou não? Para que aquela semente germinada naquela terra lance suas raízes na terra e da terra possa absorver o quê? Tudo de que ela precisa para ser uma planta robusta, né? Sais minerais, nutrientes, vitaminas, água, tudo é extraído da terra. Então, a condição da planta na terra, plantada na terra, depende da qualidade da terra. Por isso aquele texto de Isaías 53, ao se referir a Cristo, diz que ele era como uma raiz de uma terra seca. E aí tem dois sentidos. Ou seja, uma planta cuja raiz está numa terra seca, ela é seca. Ela não tem nem aparência nem formosura. Sim ou não? Por outro lado, é como se o Cristo não extraísse da terra, embora encarnado, aquilo que a terra aqui embaixo
dar ao homem que nos constrói, ele nada disso recebeu. Mas o fato é que a ideia de plantar algo na terra, e a planta se alimentar daquela terra, ser cultivada e ser formada nela uma cultura da própria terra. Por isso que está dito lá em Gênesis, Deus fala para Abraão: sai da tua terra. Ele estava sendo arrancado da terra. É metáfora, tá? E vai para uma terra. Então ele sai de uma terra para uma terra. Na terra onde ele estava, na Caldeia, em Ur da Caldeia, representava uma terra cujos elementos daquela terra formavam uma cultura diabólica, demoníaca, perversa, idólatra, nos homens que ali moravam. Então Deus arranca Abraão, vai de plantar numa terra boa. Inclusive a boa terra de Canaã, ela é símbolo de Cristo. Quando Paulo vai dizer sobre as riquezas insondáveis de Cristo, como era rica a terra de Canaã, terra de mananciais, terra de ribeiros, os frutos muito bonitos, muito vigorosos, toda aquela descrição de uma terra de onde mana leite e mel. Então a ideia de estar plantado numa terra. Então, por exemplo, nós estamos plantados, nós aqui, primeiro numa cultura imediata, que é a cultura brasileira, o que envolve músicas, a arte de um modo geral, cinema, crenças religiosas, estilo de vida, costumes, linguagem, a língua, tudo isso nos forma. Você é um ser tipicamente brasileiro, é fácil identificar um brasileiro. Se você vai para uma outra nação, para uma outra terra, é fácil saber que você não faz parte daquele povo, daquela cultura. Entenderam? Bem claro? Por isso que é importante nós entendermos essa questão, quando, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, é dito que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. É como Abraão, saindo de uma terra para outra. Ou seja, as nossas raízes precisam estar alicerçadas e radicadas no Evangelho. Se nós nos deixarmos viver segundo o cosmos, segundo o curso do mundo, nós vamos absorvendo a cultura mundana, a cultura perversa do mundo. Então, quando nós dizemos aqui no nosso livro que os súditos de um reino, plantados numa terra e alimentados pela sua cultura, absorvem os seus costumes, sua língua, suas ideologias, até terem seus nomes mudados pelo selamento interior do espírito deste mundo. Seria esse o caso de Daniel? Quando nós lemos Daniel, o livro de Daniel, como é que ele se estrutura? Daniel e os hebreus foram levados cativos para a Babilônia. Então eles foram tirados da terra boa, Jerusalém, levados para a Babilônia. É o processo inverso de Abraão. Abraão saiu de Babilônia, de Ur da Caldeia, para a boa terra, e agora eles são levados de volta. Chegando lá, o rei, se você ler o capítulo 1 com atenção, é dito que eles são levados escravos para a Babilônia. Chegando lá, o rei leva Daniel para dentro do palácio e oferece as comidas de Babilônia, as comidas do rei. E Daniel se recusa a comer a comida do rei. Ele se recusa. Mas não pense que ele se recusava a comer a comida porque era a comida do rei, porque a Bíblia faz isso representar, é uma representação, que nós somos exatamente aquilo que nós comemos. No sentido espiritual, ele se absteve da comida do rei para não se contaminar com as iguarias, nesse sentido de ser forjado uma outra pessoa. Ele recusa lançar raízes naquele lugar. A prova disso, e a revelação deixa isso muito claro, é que tão logo se oferece a comida, é dito que vem o rei em seguida para mudar o nome deles, mudar o nome de Daniel e dos seus amigos lá,
O que significa que quando se muda o nome, pretende-se mudar a pessoa. Essa é a ideia. Então, quando no nosso texto a linguagem, tem todo um processo, né? Ensinaram a eles a língua caldeia, mudaram a comida, mudaram-se os nomes. É para fazer uma completa mudança orgânica mesmo, metabólica, né? Então, quando diz, olha, os súditos de um reino, plantados numa terra e alimentados pela cultura, absorvem seus costumes, sua língua, suas ideologias, até terem os seus nomes mudados pelo selamento interior do espírito deste mundo. Não sem razão é dito acerca dos verdadeiros servos de Deus que eles são estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, um autêntico discípulo de Cristo, mesmo estando no mundo, não pertence organicamente a nenhum de seus reinos. Então, pensem comigo, se nós estamos falando aqui dos reinos deste mundo representados por uma estátua, que vai dar a besta de Apocalipse 13, que é a somatória daqueles reinos. Então você, um verdadeiro discípulo de Cristo, não sendo um cidadão dos reinos do mundo, mas um cidadão do reino de Deus, logo se faz claramente aqui a ideia de que a humanidade se divide em dois grupos. Ou você pertence aos reinos deste mundo, ou você pertence ao reino de Deus. Não tem como você fazer diferente. Embora, na prática, nós estamos transitando de um para o outro. Por quê? Porque a mudança não se dá de maneira instantânea nem estanque. Ela é totalmente processual. Então, como diz, continuando, suas raízes, as raízes do discípulo de Cristo autêntico, se radicam nos céus, a sua pátria celestial. Por isso o mundo não os conhece e não os ama. Palavras de Jesus, né? Falando para seus discípulos que o mundo haveria de persegui-los. Por quê? Porque afinal de contas o mundo não os ama, como não amou ao próprio Cristo. Então o mundo não ama Cristo, o mundo não ama os discípulos de Cristo. E por quê? Porque esses não pertencem ao mundo dos homens. Se você quiser paz com o mundo dos homens, é só se identificar com eles, dá tudo certo. Mas quando se identifica com o Evangelho, logo você sofrerá a oposição dos homens deste mundo, né? A vinda do reino de Deus e a consequente destruição da estátua homem-reinos dizem respeito à demolição de todo o governo e potestade que se assenhora da consciência humana, com vistas ao estabelecimento da soberana vontade de Deus sobre o coração do homem. Aos olhos de Nabucodonosor, a humanidade desintegrada de Deus era como um homem poderoso, imponente e invencível. Aos olhos do Eterno, todavia, são os homens perdidos como animais, brutos, loucos e irracionais, que se levantam contra o conhecimento da verdade. Esta é a razão porque em Daniel há duas profecias falando sobre o mesmo objeto e sobre o mesmo processo, mas por olhos diferentes. Nabucodonosor, um homem pagão, ele vê os reinos humanos como homem. Mas quando Daniel, que olha com os olhos de Deus, ele vê que aqueles reinos que parecem homem, são animalescos, são animais, apontando para a natureza animalesca dos homens. Agora, o que tem a ver a natureza animalesca com os homens? Ora, com o homem caído, porque o homem caído, ele é comparado aos animais que não têm o espírito humano, que não têm o elemento que os une à divindade, que os une ao divino. Os homens caídos são desprovidos, não do espírito humano, mas da ação e da influência do espírito humano neles. Daí o conceito de morte. Quando o homem caiu, diz a Bíblia que ele morreu espiritualmente. Já a conexão espiritual dos céus com o homem foi desligada. É como se apagasse um interruptor. A energia está ali, a lâmpada está aqui, mas por uma separação, essa energia não pode chegar e acender a lâmpada.
É como se houvesse uma separação. Morte enquanto separação. Prosseguindo, aos olhos de Nabucodonosor, a humanidade desintegrada de Deus era como um homem, poderoso, imponente e invencível. Aos olhos do Eterno, todavia, são os homens perdidos como animais, brutos, loucos e irracionais, que se levantam contra o conhecimento da verdade. Essa é a razão porque essa mesma profecia é mostrada a Daniel, representada pelas figuras de 4 animais selváticos: leão, urso, leopardo e besta. O que tinha a aparência de humano, aos olhos do rei da Babilônia, é mostrado na forma animalesca de feras selvagens a Daniel. O ego consumado, enquanto a deformação plena da imagem de Deus no homem, é assim representado por imagens animalescas, porque atingiu o auge da loucura e da bestialidade de um coração que já não reconhece a Deus como a razão suprema de todos os seres inteligentes. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. E com palavras de arrogâncias e blasfêmias, a fera desafia o Criador, dizendo: quem é semelhante ao ego? Quem pode pelejar contra ele? Esse parágrafo é muito importante, não é? No nosso estudo. Então eu vou parar exatamente nele, porque nós vamos precisar de toda uma reunião de 1h10, 1h15, para fazer essa abordagem sobre essa imagem animalesca do homem caído, comparado ao ego consumado, que é o espírito do anticristo. Tá bom, queridos? Vou parar por aqui.